Acho que o grande segredo está na busca pelo Espírito Santo. É o momento de trazer de volta aquele fogo, aquela ardência, aquele amor que um dia já foi muito forte na nossa vida. Mas o meu dom não está apagado. Eu senti mesmo o fogo do Espírito Santo, uma autoridade que eu nunca tinha tido antes. A uns ele aperta um pouco mais, a outros ele aperta muito mais. Sim, né? ele sabe, Mas ele sabe exatamente o que cada um precisa. Bem, o que significa para você reacender o dom dado por Deus em nós, né? Então, Juliana, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque a gente está falando de reacender algo que em algum momento da nossa vida já esteve aceso, já foi muito forte, muito presente na nossa vida, né? E por algum motivo hoje não está, né? Como se fosse diminuindo a nossa intimidade com esses dons, né? E hoje eles já não fazem tanto a parte. Mas quando você fala em reacender, né, é um momento de trazer de volta aquele fogo, aquela ardência, aquele amor, né, que um dia já foi muito forte na nossa vida. Os dons, né? Por isso que Paulo fala assim, ó, reaviva o dom de Deus que está em você. E Paulo fala para Timóteo isso. Reaviva o dom de Deus que está em você. Quer dizer, ele está em nós. Mas, como você falou, em algum momento se apagou ou diminuiu, né? A brasa ficou bem baixinha. Exato. Interessante. Então a gente tem que trazer de volta o dom, né? Aquele fogo, né, que está faltando. Verdade. Interessante. Então, Janaína, já que você me fez uma pergunta, eu vou te fazer outra. Existe algum sinal que mostra que os dons espirituais estão adormecidos? E se ele existe, como a gente pode fazer com que eles sejam reativados na nossa vida? Existe. Para mim, eu creio que quando a gente não tem mais o prazer de servir, de alegria de estar na casa de Deus, de servir a Deus, né? Quando começa tudo que é colocado, né, confiado a nós, né, nas nossas mãos, e a gente já começa a ver como peso, sem vontade de fazer. Para mim, isso é um grande sinal do esfriamento, né? E até mesmo ler a palavra, orar, jejuar, coisas que fazíamos antes porque queríamos um contato maior, buscar mais intimidade, e hoje acaba não sendo tão prioridade na nossa vida, né? Na realidade, que os dons estão se esfriando. Você me perguntou como a gente resolve isso, né? Eu acho que o grande segredo está na busca pelo Espírito Santo. Que se tem um que está em nós, é o Espírito Santo. Ele caminha, nosso amigo, né? Ele caminha conosco. Então, a partir do momento que eu busco a presença dele, entregar nas mãos dele, olha como eu estou fazendo, olha como eu estou te servindo, olha como é que eu estou fazendo as coisas que o Senhor me confiou, tá saindo de qualquer maneira, ou por obrigação, ou às vezes porque eu quero que meu líder me veja. Quando eu falo isso com sinceridade para o Espírito Santo, ele muda totalmente a nossa vida. Ele reacende, como você falou. Vai reacender o dom que é confiado a nós. Então, a busca pelo Espírito Santo, a conversa, chamar ele para intimidade, para relacionamento, ele é capaz disso, de fazer. Lembra que antes de eu ir para o culto, eu ouvindo uma palavra aqui, e aquilo a palavra de Deus, né? Ela entrou de uma forma que o Senhor me visitou. Você lembra disso no domingo? Então ali eu chorei, me quebrantei, mas não veio de mim. Veio daquele que anda conosco. Então é um grande segredo. Tem uma coisa que é interessante que você falou, que certa vez eu ouvi um pastor, né, numa pregação, ele falava algo interessante. Tá cansado? Busca. Tá desanimado? Busca. Tá triste? Busca, né? Porque aquele que te preenche, ele muda a história, ele muda o quadro. Então, mesmo naqueles momentos que a gente está desanimado,
que a gente está triste, que a gente se sente fraco, né? É o momento que a gente tem que perseverar na busca, porque algo acontece, algo é transformador da nossa vida através do Espírito Santo. É verdade. E aí eu tenho mais uma pergunta também para você. Aqui falou assim, ó, porque na caminhada não basta apenas receber um dom. Só receber não é o suficiente. Porque assim como uma planta, né, a gente precisa o quê? Cuidar, regar. E os dons também, né? Precisam ter cuidado dele, assumir a responsabilidade diante de Deus, né? E o que é assumir essa responsabilidade para você? Olha, assumir a responsabilidade é tomar uma posição de batalha, né? Uma posição de realmente da pessoa que vai executar aquilo que Deus te colocou para fazer, né? Receber um dom e colocar ele em prática não é uma coisa fácil, tá? Às vezes a gente vê na igreja que é muito bonito a gente louvar, tem louvores que falam, né? Que eu tô aqui, eu faço, me usa, enche-me, mas quando ele faz, dá medo, né? Prova disso, quando Moisés, né, chama o povo, porque Deus ia falar, o povo corre, né, e fala assim, não, Moisés, vai lá e fala com ele lá no nosso lugar, porque a gente não quer ir lá, porque a gente está com medo, né? O que foi dado para Moisés poderia ter sido dado para o povo, mas o povo temeu, né? Então, quando a gente fala assim, eu recebo o dom, a gente está entrando numa posição de batalha. E aí é você ir para frente de batalha, que é outra questão que as pessoas acabam correndo, acabam Assumir a fugindo. responsabilidade Assumir, exatamente, assumir a responsabilidade. Janaína, você já viveu algum momento em que Deus reacendeu algo dentro de você? Explica essa experiência para mim, como é que foi? Tanto na sua vida pessoal, quanto na sua fé. Como é que foi isso? Então, eu tenho uma experiência muito, muito interessante, porque eu, há algum tempo atrás, a gente entrou num 21 dias de oração, e ali, a princípio, eu estava entrando por uma batalha, para intercessão mesmo por uma pessoa. E enquanto nós vivemos, eu vivi, né, vou falar da minha experiência, eu vivi aqueles 21 dias, eu percebi que o Senhor, ele reacendeu algo que estava realmente adormecido sem eu perceber. O interessante é que eu não estava percebendo que aquilo estava, não era adormecido, mas feito de uma forma que não era que o Senhor queria. Então, conforme foi passando, né, as primeiras semanas, as 7 primeiras semanas foi de uma forma, as outras 7 segundas semanas foi algo mais profundo, foi com mais experiência, foi com mais autoridade, com mais necessidade de servir ao Senhor com muita alegria, fazer a obra com muito amor, com muita intensidade, buscar mesmo essa presença. E as últimas 7 semanas já foi totalmente diferente. Eu acho que o Senhor, ele foi pegando por semana, pelo menos a minha experiência assim foi em relação a semanas. E as últimas 7 semanas já foi algo com mais profundidade, com mais ver, sentir mesmo o fogo do Espírito Santo, uma autoridade que eu nunca tinha tido antes. Então, assim, por isso que na nossa conversa, eu falei a respeito de buscar a presença do Senhor. Eu fiz por um propósito, né? Pedindo algo para o Senhor. E eu terminei aquelas 3 semanas, aqueles 21, 3 semanas, né? Aqueles 21 dias com uma experiência única com o Pai. E que eu não deixei, permaneci buscando, porque não adianta só viver os 21 dias, né? Então, assim, essa chama que foi acesa, essa experiência que eu tive de mergulhar, de me aprofundar, de ter a revelação da palavra de Deus, sabe? De acordar e sentir a presença sendo inundada, de ter direcionamento, né, de tudo que você vai fazer. Isso é muito, muito sobrenatural. Quando a gente entende verdadeiramente que reacender o dom, porque às vezes a pessoa fala assim, mas o meu dom não está apagado. Eu entrei nesse propósito achando isso,
que meu dom não estava com uma chama, uma brasa, né? Eu achei que eu estava muito forte. E é ali que eu vi que era o Senhor mesmo que estava reacendendo de uma forma diferente e única. Então é muito importante essa presença, é muito importante você buscar isso. Eu quero reacender o dom. Se o Senhor trouxe isso para mim, é porque eu ainda preciso reacender o dom. Eu preciso reacender algo que foi esquecido, ou eu estou fazendo mais ou menos, mesmo que a gente ache que está fazendo 100%, porque nunca é, né? Você falou e algo interessante que assim, é sobre a profundidade daquilo que você está vivendo, né? Você falou da primeira semana, da segunda semana, terceira semana, foram experiências diferentes, né? Aí eu lembrei, eu não lembro agora qual é a passagem, mas você falou sobre ela esses dias, né? Que ele andou por 500 metros na água e a água batia no tornozelo, mais à frente ela batia os lombos. E à medida que a pessoa ia se aprofundando na busca, se aprofundando no conhecimento do Senhor, né, ela ia vendo que ela começava a perder o controle de si, né? E Deus ele começa a tomar todo o controle. Exatamente, Ezequiel. E aí você vê que você falou, o que você falou agora foi exatamente o que você falou há dias atrás, né? A gente quando se aprofunda naquilo, a gente começa a perder o controle. E aí Deus faz da maneira que ele quer fazer. É isso né? aí. É fantástico. É mergulhar de uma forma que está sendo inundado pelo Espírito Santo. E são experiências diferentes. Porque se você pensar nas suas experiências, né, que você já teve, pode ser parecida com a que eu tive, mas de formas totalmente diferentes, porque ele trata cada filho de uma forma diferente. Cada né? um, É exatamente. interessante isso. A uns ele aperta um pouco mais, né? A outros ele aperta muito mais, Sim, né? ele sabe, Mas ele sabe exatamente o que cada um precisa. Nosso Deus é tremendo, né? Verdade. Agora, eu vou encerrar com 3 perguntas para você, tá? Tá bom. É 3 em 1. Então, vamos lá. Você sabe o que vai acontecer agora no mês de setembro, nos dias 19, 20 e 21 na nossa igreja? Imagina, essa aí seria uma pergunta difícil se eu não acompanhasse as redes sociais da igreja. Se eu não fosse a igreja, seria difícil, né? Nós teremos o nosso encontro profético. Muito bem. E qual é o tema desse ano? Reacenda o dom. Reacenda o dom. E se você puder deixar agora uma mensagem para as pessoas que vão ao encontro profético, qual seria essa mensagem? Qual seria o conselho para elas? Bom, o conselho para elas é: não deixe o desânimo, a tristeza, a frieza apagar aquilo que o Senhor te confiou. Não deixe que outras pessoas te tirem da direção do que Deus entregou para você. Porque quando você recebe o dom e coloca ele em prática da forma que Deus quer, ele transforma não só a sua vida, mas também transforma a vida de outras pessoas através da sua. Né? Então, nosso Deus ele é perfeito. Ele sabe o que está fazendo, ele não te entregou o dom por causa dos seus lindos olhos. Ele entregou o dom porque sabe que você tem a capacidade para utilizar os dons que foram dados. Então não deixe esse dom se apagar. Muito bem, gostei disso. Então reacenda o dom. Não falte nos dias 19, 20 e 21 de setembro. Mesmo que você pense assim, mas os meus dons estão tudo ok. Vai que você vai ter surpresa. Sempre tem surpresa. Vindo de Deus, sempre tem surpresa. É verdade. Então, vamos deixar um recado para quem está assistindo. Aproveita a oportunidade. Vem. O dom que Deus te deu, Ele quer que você use. Ele quer te usar para alcançar outras vidas. Não perde essa oportunidade. Ele está te chamando. Amém.